Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Bem, pessoal, vamos aqui abordar mais uma parte da matéria relacionada com corpo rígido, certo? Só que aqui eu não vou usar o termo corpo rígido, eu vou fazer uma generalização para algo mais amplo, um sistema de partículas, certo? Então, vamos abordar, primeiramente, a gente vai fazer o passo inverso do que foi feito na primeira parte da nossa disciplina de Física 1. Falamos primeiro da dinâmica, para depois falar da energia mecânica. Agora aqui no contexto do corpo rígido, vamos falar primeiro da energia mecânica e depois vamos para a dinâmica do sistema de partículas, ou do corpo rígido propriamente dito, né? Então, na aula anterior, definimos o que é o centro de massa, o vetor centro de massa. Você tem um referencial O, como vocês estão vendo aqui, e vocês têm 5 partículas, digamos assim, com suas respectivas massas. E cada partícula dessa em relação ao referencial O vai ter um vetor posição, um R1, um R2, R3 até o R5, como vocês podem ver aqui na figura. Certo? Eu vou fazer a marcação aqui, ó. Como vocês podem ver aqui nessa figura aqui que eu estou circulando aqui, certo? Ok? Então esse vetor posição centro de massa é dado exatamente por essa relação aqui que vocês estão observando, que é a soma do produto das massas com seus respectivos vetores, posições, divididos por quê? Pela massa total, ou seja, pela soma das massas. Então, essa é a forma de você definir o vetor posição centro de massa, certo? Agora, não vamos pegar meia dúzia de partículas. Vamos considerar aqui um sistema de partículas, ou um aglomerado de partículas, como vocês estão observando aqui na figura abaixo, que eu estou circulando em vermelho aqui à sua esquerda de vocês. Certo? Esse aglomerado de partículas ele é constituído por várias partículas. Então a gente vai pegar uma notação genérica, dizemos, olha, a iésima partícula em relação ao seu centro de massa possui um certo vetor posição. Essa mesma iésima partícula em relação ao referencial externo do centro de massa, externo desse sistema, né, possui um vetor posição RI. E o vetor posição do centro de massa desse sistema em relação ao referencial O é dado por essa forma, como vocês estão vendo aí, a representação vetorial. Então, cada termo aí está sendo designado, como vocês estão observando, né? Tem as suas definições, onde o vetor RI' é o vetor posição da iésima partícula em relação ao centro de massa. Em relação ao referencial do centro de massa, a gente pode complementar dessa forma também. Isso está implícito, entendeu? O vetor RI sem linha é o vetor da posição da iésima partícula em relação ao referencial O, como vocês estão observando. E o vetor centro de massa, né, o vetor R' é o vetor do centro de massa em relação ao referencial O. Lembrando que isso é um referencial inercial, certo? É um referencial fixo. Se a gente for manipular esses três vetores e estabelecer uma relação entre eles, a regra de soma vetorial, né, diz o quê? Que o vetor RI sem linha é igual a quem? A soma dos vetores RI' mais o vetor centro de massa, o Rzão. Então, ambos os vetores, a gente pode derivar eles em relação ao tempo, né? A gente pode derivar essa relação aqui em relação ao tempo. Essa relação que eu estou circulando aqui agora, a gente pode derivar esse termo aqui em relação ao tempo,
e expressar uma velocidade, né? A velocidade da iésima partícula, certo? Ela é dada como? Em relação referencial O. Ela é dada por essa relação A que vocês estão observando aqui, certo? Simplesmente eu derivei em relação ao tempo. Então eu vou ter uma velocidade VI é igual a um vetor velocidade VI' mais um vetor velocidade Vzão, né, do centro de massa. Aí está escrito aqui uma seguinte questão: e se agora a gente fosse calcular a energia cinética desse sistema de partículas, né, desse aglomerado de partículas? Então a gente tem que escrever o quê? Que a energia cinética, ela é a soma, certo? Isso aqui, esse símbolo aqui, é um símbolo grego que significa, que a gente pode utilizar na matemática, né? Utilizado na matemática como significado de soma, certo? Uma soma discreta. Eu estou somando discretamente todas as partículas que constituem aquele corpo ou aquele sistema, né? Ou aglomerado. Aí fica a escolha de vocês, certo? Então eu estou somando do I igual a 1, ou seja, de uma única partícula, até um N maiúsculo, ou seja, pode ser um número grande de partículas, ou seja, então isso aqui quer dizer que eu estou fazendo uma soma. E o subíndice I é o contador, né? Quando I for igual a 1, 2, 3, 4, assim vai. E para cada partícula eu vou ter também uma velocidade associada a ela, por isso que eu estou colocando a iésima partícula. Então a fórmula da energia cinética vai ser o que? A soma de todas as energias cinéticas individuais de partículas, né, que estão presentes nesse sistema. Podemos fazer uma manipulação colocando o que? Esse fator 1/2 para fora, porque o fator 1/2 é um número, né, não vai influenciar no problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o A na expressão do B. Por que eu posso fazer isso? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o VI, o vetor VIA, e vou levar ao quadrado. É como se eu tivesse um produto escalar de VI com VI. Certo? Então vai ficar o VI ao quadrado. Ok? Eu coloquei vetor porque eu fiz fui mais formal em relação a outros textos. Mas você poderia já descartar o vetor dos quadrados que estão presentes aqui da relação aqui abaixo, né? Certo? Então, o que acontece? Aqui, substituindo, estou aqui nessa linha de baixo aqui agora, ó. Estou nessa linha aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter um fator 1/2, a soma, o somatório de MI, abre colchetes. Aí você vai ter o vetor VI' ao quadrado, mais duas, é o produto, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Só que aqui é um produto escalar. E aqui você vai ter um vetor VCM elevado ao quadrado. Fazendo isso, indo para a próxima linha, eu vou gerar três fatores. Aqui repare que não tem mais o caráter vetorial. E aí eu vou abrir o somatório, certo? Eu vou ter uma soma de várias parcelas diferentes. Eu vou ter um somatório associado a uma parcela A, uma parcela B e uma parcela C. A parcela A, colocando o fator 1/2 de volta dentro do somatório. Eu posso tirar ele e colocar ele quantas vezes eu quiser. Uma vez que é um fator constante que não vai influenciar no problema. Certo? Então, pessoal, o fator A a gente chama de energia cinética interna. Porque é a velocidade, aqui a gente está falando de uma energia cinética da iésima partícula em relação ao que? Ao referencial do centro de massa. Certo? A energia cinética de translação, que é o fator B, onde está assinalado aqui, né, é uma energia cinética que está relacionada com o movimento do centro de massa. Por isso que eu coloquei aqui, uma energia cinética de translação do centro de massa. É como se eu pegasse todo o objeto, todo o sistema, e chegasse aqui, o centro de massa dele é aqui. Pronto, agora eu vou tratar tudo isso aqui como sendo um ponto material, uma partícula. Certo? Não importa
a forma geométrica dele, não importa a quantidade de partículas que ele é constituído. Se eu tenho posição do centro de massa, eu vou dizer que a esse ponto vai ter uma energia cinética associada a ele, mas vai ser simplesmente de translação, certo? E aqui temos o que? O item C é uma energia cinética da iésima partícula em relação ao centro de massa, só que multiplicada pelo próprio vetor da velocidade do centro de massa, certo? Aí vamos pensar um pouco. Será que isso aqui está certo, esse item C? Será que realmente é uma energia cinética, né? Será que essa expressão aqui realmente é uma energia cinética? A gente pode chamar isso? Então vamos manipular um pouco aqui esse item C aqui. A massa MI é uma constante, certo? Então não vai influenciar no produto escalar desses dois vetores que estão presentes aqui no C. Então eu posso passar ele para dentro, né? Como estou colocando aqui, note que o somatório de I igual a 1 até N de MI, abre parênteses, VI', vetor, que produto vetorial com VCM vetor, é igual ao somatório de MI, vetor VI', produto escalar VCM. Mas, repare o seguinte, ó, esse termo aqui, ele é quem? Um momento linear que a gente definiu lá na primeira parte da matéria, certo? Ele é o momento linear que foi definido lá na primeira parte da matéria. E aí prestem bem atenção. Agora eu vou pedir que vocês usem o poder de imaginação de vocês. Eu tenho um produto produto escalar do vetor momento linear com o vetor velocidade. Não vamos pensar aqui agora nesse momento em velocidades, vamos pensar na distância, num objeto. Agora vamos sair de um sistema de partículas e vamos para um objeto rígido, um objeto real, uma caneta, por exemplo. Certo? Vocês estão pensando na caneta. Se você pegar uma das extremidades da caneta e deixar parado, em relação ao seu centro de massa, você deixa a caneta em cima da mesa, certo? Está lá em cima da mesa. E aí você vê o centro de massa da caneta. Vai estar sempre apontando no ponto médio, né, do comprimento da caneta, né, que você está aqui observando. Então pense numa extremidade da caneta. Pode passar o tempo que for, ela está ali parada em cima da mesa. Não vai mudar a distância dessa caneta em relação à distância da extremidade, de uma das extremidades da caneta, em relação ao seu centro de massa, não vai mudar, certo? Se você pegar a caneta e transladar, fazer só sem enrolar, só arrastando ela sobre a mesa, o que vai acontecer? Vocês vão verificar a caneta diminuir ou aumentar? Não. Aquela distância da extremidade da caneta que você escolheu, de uma das pontas, até o centro de massa, continua a mesma. Então, esse vetor momento linear em relação ao centro de massa é zero, porque a velocidade da extremidade da caneta é exatamente igual à velocidade do centro de massa, certo? Não há uma diferença, não há uma variação do vetor posição da extremidade da caneta em relação ao centro de massa. Então esse produto aqui, ele é zero, né? O produto escalar entre o momento linear da partícula em relação ao seu centro de massa, a velocidade do centro de massa desse mesmo sistema é nulo, certo? E aí podemos definir de forma geral a energia mecânica associada aqui a um sistema de partículas. Esse termo, então voltando aqui, esse termo C, ele vai ser zero. Então a gente pode já riscar ele aqui, ó.
Ele não vai influenciar no problema. E isso não é só para um sistema de partículas. Isso é de forma geral, certo? Independente de qual seja a forma geométrica que ele possui, certo? No caso aqui a gente está falando de um corpo rígido, né? Não importa qual seja o formato geométrico, certo? Então podemos definir uma energia cinética total como sendo a soma da energia cinética de translação mais uma tal de energia cinética interna. E aí agora vamos investigar essa energia cinética interna. Vamos pegar agora, no caso de um objeto mais realista, como eu falei para vocês, uma caneta, ou qualquer objeto que possa rotacionar em torno do seu centro de massa, por exemplo. Ou descrever um movimento giratório, como coloquei aqui. Repare que eu coloquei o termo giratório entre aspas, né? Porque é só para fazer uma alusão ao movimento de giro, né? Certo? Então, estabelecendo essa nova configuração, né? Esse novo caso, e que esse movimento, abre aspas, giratório, fecha aspas, ele é uniforme, como eu coloquei aqui, né? Ele é uniforme. Então, podemos agora definir, né? Repara que em relação ao centro de massa, né? Esse movimento giratório tem que ser em relação ao centro de massa do sistema ou do corpo rígido, podemos dizer assim também. Podemos definir que agora a gente vai ter um movimento de giro, certo? Então tem um movimento, dois tipos de movimento, como eu havia dito antes na videoaula anterior. Um corpo rígido é constituído por quê? Por dois tipos de movimento, um movimento de translação e um movimento de rotação, ou giro, uma linguagem mais popular. Então, se ele está realizando um movimento, digamos assim, rotacional uniforme, a gente vai dizer que cada partícula que constitui esse sistema, ou esse corpo rígido, ele vai possuir a mesma velocidade angular. Contudo, isso não quer dizer que ele tenha a mesma velocidade escalar. A velocidade escalar dele é diferente, certo? Se a velocidade escalar dele é diferente, isso quer dizer o quê? Que as posições em relação ao centro de massa também serão diferentes. Contudo, a única coisa que não vai ser diferente, que é uma imposição devido ao quê? A uma propriedade do corpo rígido, é que cada ponto desse corpo rígido, cada partícula desse corpo rígido, vai possuir a mesma velocidade angular, certo? Ou seja, a velocidade angular desse corpo rígido é igual para cada um de qualquer outro ponto que você pegue. Então é o que está escrito aqui, ó. Como eu coloquei, nesse caso, cada partícula vai possuir uma velocidade angular constante ômega, certo? Então, lembrando lá das primeiras aulas de movimento curvilíneo, temos o quê? Que a velocidade, repare que eu não estou usando o vetor aqui, tá? Eu estou usando em termos de componente. Então, a velocidade, a iésima velocidade, né, da iésima partícula vai ser igual à posição da iésima partícula em relação ao seu centro de massa, que multiplica a velocidade angular do corpo rígido, certo? Então, o que vamos fazer? Vamos pegar este termo aqui, que eu estou circulando, como eu coloquei aqui, e vamos substituir no item B, aqui em cima, ó. Perdão, no item A, aqui em cima da energia cinética interna. Vocês estão vendo ali que tem um VI' ao quadrado. Então eu vou substituir esse termo que eu acabei de circular lá em cima aqui da energia cinética interna aqui, ó. Então estou substituindo aqui, ó, neste termo aqui, ó. Certo? Então, ao fazer essa substituição, vamos ter o seguinte, ó. Eu tenho essa energia cinética interna, que é um meio da somatório, de I igual a 1 até N de MI VI' ao quadrado. E aí VI' ao quadrado é isso aqui.
certo? Então, pegando esse termo e substituindo aqui dentro, como é que vai ficar? Vamos ter este termo e isso vai gerar isso aqui. Agora, repare que eu fiz o seguinte. Eu coloquei um colchete, certo? Aqui. E agora eu vou colocar uma chave. Eu vou colocar uma chave aqui. Exatamente para coincidir com essa chave horizontal aqui embaixo. O que vai aparecer aqui agora? Repare o seguinte. Eu estou somando todos esses produtos de MI, RI ao quadrado, certo? Vimos isso de forma bem particular no caso de uma partícula, quando a gente falou de torque e momento angular, né? Vimos isso de forma bem particular quando tinha uma partícula que descreve um movimento circular em torno de um certo ponto. Agora, o raciocínio é parecido, só que eu não tenho uma partícula, eu tenho uma soma de partículas que descreve um movimento circular em torno de quê? Do centro de massa. Que é exatamente o que? Esse produto do MI, RI, linha ao quadrado. Só que não é só uma partícula, são várias, por isso que tem esse somatório. Então eu vou somar todos esses produtos de MI, RI, linha ao quadrado. E o soma disso tudo eu vou chamar de quê? Momento de inércia. Então esse é o momento de inércia, IM, certo? Associado a um corpo rígido. Claro que isso aqui é uma generalização. Cada corpo rígido, ou seja, cada corpo rígido que apresente uma forma geométrica distinta vai ter um momento de inércia diferente. Por exemplo, o momento de inércia de uma esfera oca não é igual ao momento de inércia de uma esfera sólida, que também não é igual ao momento de inércia de um cilindro oco, que também não é igual ao que? A um cilindro maciço, certo? Então, cada objeto, cada corpo vai ter um momento de inércia diferente, certo? Então, o que acontece? Eu vou reescrever esse termo como sendo isso aqui. Um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, agora a gente não vai escrever mais TK interna. Agora a gente tem que escrever o seguinte, olha, a energia cinética não é relacionada a algo interno do sistema ou do corpo rígido. É puramente, nesse caso específico, o que? A energia de rotação, a energia cinética associada ao movimento de rotação, certo? E aí a gente reescreve o que? Que a energia cinética total de um corpo rígido ou de um sistema de partículas é o que? É exatamente igual ao que? A energia cinética de translação, que está associada com o movimento do centro de massa daquele objeto, mais o movimento de quê? De giro, ou seja, a energia cinética de rotação. Ok? Que aí é dado por essa expressão, onde o IM é o momento de inércia. E aí vocês vão dizer, ah, e esse Mzão aqui? Quem é esse Mzão aqui? Esse Mzão, se a gente for lá na expressão da energia cinética de translação, né? Quem é o M grande? O M grande, que é o item B, ele é quem? Ele é a soma de todas as massas, né? Vou colocar aqui. Ele é a soma disso aqui, ó. Certo? Eu estou somando todas as massas, o fator 1/2 ele não vai influenciar em nada no problema, então eu posso passar para fora do somatório. A velocidade do centro de massa também não tem nenhum tipo de implicação, porque ela não depende da soma das massas, certo? Ela já foi mostrada anteriormente. Então esse fator MI eu posso passar ele para fora, né? Perdão, eu posso passar o VCM ao quadrado para fora e o meio para fora e fazer essa soma.
Então, esse termo que está aí, que eu acabei de circular em vermelho, ele é a soma de todas as massas. Então, isso vai me dar a massa total do sistema, certo? Que é o M maiúsculo, que aparece aqui embaixo, na expressão da energia cinética total. Certo, pessoal? Então, essa é a energia cinética total de quê? De um objeto que pode tanto transladar como girar, né? Ou rotacionar, digamos assim. E se esse objeto tiver associado, tiver sujeito, digamos assim, à ação de um potencial gravitacional, por exemplo. Se eu pego uma esfera e deixo ela rolar por um plano inclinado, que a gente vai ver isso depois, vai ser um dos exemplos que a gente vai fazer. Ou um cilindro, né? O que vai acontecer com ele? Qual vai ser a energia que ele vai estar associado? Ele vai o quê? O centro de massa dele vai transladar, ele vai ter duas energias cinéticas. Ele vai rolar em relação ao plano, certo? E ele vai transladar também, né? Ele vai descer. Então você vai ter uma energia cinética associada ao movimento de giro do cilindro, porque ele está rolando ladeira abaixo. E vai ter o que? Uma energia cinética associada à translação dele também. Ok? Só que ele está numa rampa, né? Então ele tem uma certa inclinação. Ele partiu do alto de uma rampa, de uma ladeira, e está descendo até a base. Vamos supor que essa rampa não, digamos assim, não há perda de energia, né? Não há perda de energia. Então eu vou estar sujeito ao quê? A um trabalho de uma força, e essa força é quem? É a gravidade, né? É a força gravitacional. E aí eu vou saber o quê? Que também vai estar associado a um potencial. E esse potencial vai ser quem? É o vetor posição centro de massa, certo? Em relação ao que? A origem do sistema. Mas, como eu vou escrever aqui, eu coloco um asterisco. Esse asterisco, certo? Quer dizer o quê? Que isso nem sempre é verdade, certo? Isso eu estou vendo do ponto de vista do centro de massa, em relação a um referencial. Por exemplo, se eu estou aqui, um exemplo prático, né? Eu estou aqui, eu tenho uma rampa, certo? E aí eu tenho um cilindro e ele está rolando. Ele está fazendo esse movimento de giro e também ele está descendo. A ação da força gravitacional, ela vai estar aqui, ó, no centro de massa do cilindro. Se ele tem uma altura h, nesse ponto aqui, à medida que o cilindro vai descendo, vamos supor, ele está aqui agora. O centro de massa aqui é o referencial, né? Então aqui o vetor posição centro de massa, vou colocar em amarelo. Ele vai ser isso aqui. Aqui é a situação que eu vou chamar de 1. Na situação 2 aqui, o vetor centro de massa está aqui, desse jeito. E assim vai. Por isso que eu coloquei a posição do centro de massa. Que a posição do centro de massa ela varia em função com o tempo, né? Ela não é constante. Porque cada partícula vai estar diferente. Certo? E aí o que acontece? À medida que ele vai chegar aqui na base, você vai ter um vetor centro de massa diferente. Só que essa abordagem, ela não é, digamos assim, muito amigável, né? Não é muito amigável fazer essa abordagem. Vamos supor, ele chegou aqui na base, né? Essa abordagem que eu acabei de fazer não é muito amigável. Por isso eu coloquei um asterisco aqui. Uma observação, que é a situação 3. Certo? Aqui ele chegou na base, então aqui já não interessa mais. 1 e 2, eu vou ter alturas diferentes, né?
Se aqui vamos forçar um pouco mais a barra, vamos aqui forçar, não, eu desenhei errado, né? Aqui eu desenhei errado, vamos supor que ele parte exatamente aqui dessa altura aqui, ó. Certo? Aqui está o centro de massa. Acho que aqui fica mais fácil de ver. O vetor centro de massa. Aqui é a origem, né? E nesse caso aqui, o vetor centro de massa é a própria altura. A gente pode dizer que é a própria altura do centro de massa. Repare, não é a altura da rampa. Eu vou apagar novamente. E vou escrever, é a altura que vem do centro de massa até a base. Certo? Se ele tem um raio R, aqui a gente chama de H maiúsculo, né? Então, se minha esfera, o meu cilindro tem um raio R, então como é que é o H? O H vai ser quem? O Hzinho, que é a altura da rampa, mais o R do raio, né, do cilindro da esfera. E essa parte a gente vai fazer uma abordagem disso aqui posteriormente, quando a gente for falar da dinâmica de corpo rígido, em particular quando você tem um rolamento, um corpo rígido que desce uma rampa com rolamento e sem deslizamento, né? Esse que é o termo, certo? E aí a gente vai abordar essa parte aqui com mais detalhes. Por isso que eu coloquei essa observação, certo? E esse potencial aqui, ele é unicamente, né, particular, por quê? Por causa da energia da potencial, né, energia potencial gravitacional do mg da força peso. Na parte de gravitação, que é a última parte da matéria, a gente vai ver que o potencial não tem essa expressão, ele vai ter uma outra expressão diferente, certo? E aí a gente pode terminar a aula de hoje mostrando que a energia mecânica total de um corpo rígido, certo? Ah, Francisco, mas não era um sistema de partículas? Sim, eu comecei com um sistema de partículas, mas a gente pode generalizar isso para quê? Para um corpo rígido. Porque o que é um corpo rígido? Não é um corpo que é constituído por várias partículas? Não deixa de ser um sistema de partículas. Lembre-se, todo corpo rígido é um sistema de partículas, mas nem todo sistema de partículas é um corpo rígido. Por exemplo, o gás, ele é um sistema de partículas, mas não é um corpo rígido, certo? Um fluido é um sistema de partículas, mas não é um corpo rígido, certo? Não é sólido. Essa aqui é a questão que eu quero mostrar para vocês. E aí podemos finalizar a nossa aula mostrando que a energia mecânica é o quê? É a energia cinética associada à translação, que vai estar sempre relacionada com a velocidade do centro de massa, mais o que? A energia cinética de rotação, que aí vai depender claramente da forma geométrica desse corpo rígido, e aí isso se manifesta através do momento de inércia, que eu vou analisar, que eu vou circular aqui, mais o potencial gravitacional da qual esse corpo está sujeito. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos, uma boa aula, uma boa videoaula e até a próxima videoaula, né?